Seja muito bem-vindo a mais um LexiCast, o seu podcast, seu videocast de inovação, de transformação no mercado imobiliário. Olha, nós estamos vivendo o mercado imobiliário 4.0 e aqui é um dos melhores canais, se não o seu melhor canal de informação, de capacitação, de inspiração. Eu sou Renan Magalhães, sou o host desse podcast, seu anfitrião aqui hoje. E hoje eu quero te apresentar uma pessoa muito especial, uma convidada muito especial, uma amiga, uma parceira que está trabalhando aí para a transformação acelerada desse mercado imobiliário 4.0, para implementação real. Ela é uma líder, uma mulher de ponta, são as mulheres que fazem a diferença no mercado imobiliário. Seja muito bem-vindo, Stael. Stael, é um prazer te ter aqui, que a gente possa mesmo ter uma troca de ideias aqui rica nesse podcast. Olá, Renan, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. É um imenso prazer estar aqui com você também. E eu espero que a gente possa conversar bastante, trocar bastante experiência e que as pessoas gostem do que a gente vai trazer aqui hoje. Maravilha. Olha, poderia falar aqui, discorrer aqui pela próxima meia hora, pelo currículo, pela experiência da Stael, mas vou deixar ela falar. Stael, você é arquiteta, conta um pouco aí da sua trajetória no mercado imobiliário para nós. Imagina. Eu sou arquiteta, sou formada desde 2011, eu trabalho com construção industrializada há 11 anos. Gosto bastante do que faço, tenho certeza que a construção industrializada há 11 anos atrás era uma novidade no Brasil, hoje já é uma realidade e vai ser um prazer poder contar um pouco do que eu sei e um pouco do que eu aprendi nesses últimos anos aqui para vocês. Uau, fantástico! Então já aumenta a sua expectativa, porque hoje nesse tema de inovação, nesse tema de transformação, de evolução do mercado imobiliário, nós vamos falar talvez de um dos temas mais polêmicos do mercado, que é a construção modular. Por que ele é polêmico? Porque tem-se uma ideia no Brasil, um conceito, não uma ideia, um conceito, uma resistência e uma crença limitante sobre métodos construtivos inovadores e inteligentes. E a construção modular talvez seja uma das maiores delas. Porque, olha só, Stael, o meu bisavô construiu casas. E ele construiu casas de tijolos. Sim. O meu avô construiu casas. E ele construiu casas de tijolos. O meu pai construiu usando tijolos. Nesse legado, eu também deveria pensar em construir casas de tijolos. Mas nós estamos aqui no momento que nós estamos querendo fazer construção modular. Como é que foi a evolução? Como é que você tem acompanhado essa evolução? E eu vou aqui usar para você uma analogia muito interessante, que eu fico refletindo muito sobre essa analogia. A energia fotovoltaica, os carros elétricos, por muitos anos isso foi uma tecnologia tão admirada. Eu lembro da fotovoltaica, eu já empreendi nesse ramo, não empreendo hoje mais, mas já tive uma empresa que foi bastante positiva e disruptiva nesse modelo de negócio também. E há alguns anos atrás, a gente olhava para a energia solar e era uma utopia. Era uma utopia, né? Sim. E hoje ela é não só uma realidade, mas como uma viabilidade tremenda e o mercado tem se transformado. Como é que a gente pode entender a construção modular hoje nesse conceito, de onde é que vem e onde é que a gente está hoje nesse conceito, Stael? Olha, Renan, são tantas analogias. Esse tema é um tema que eu gosto muito e é um tema que eu confesso para você que mesmo arquiteta de formação era algo que não me chamava atenção até eu começar a trabalhar efetivamente nesse sistema, né? Você trouxe a analogia da placa fotovoltaica. Eu trago outras. Por exemplo, se nós formos pensar em carros, como é que, já que você falou do teu bisavô, do teu avô, do teu pai, como eram os carros, né? Como eles se transportavam naquela época? Então, lá, desde a época da charrete, do cavalo, depois, né, a evolução automobilística, isso começou a evoluir. Hoje a gente tem carros elétricos, carros autônomos, imagine só. Né? Em tão pouco tempo, a gente está falando do mesmo período, né? A gente está falando do mesmo período de décadas, uma evolução absurda no automobilismo. E por que na construção, quando a gente fala de evolução, a gente tem tanta resistência? Por que a gente tem tanta dúvida sobre isso? É muito importante que nós, seres humanos, que a gente evolua em todos os nossos aspectos. E hoje muito se fala sobre isso, não é verdade? E aí quando a gente fala de construção, as pessoas sentem esse receio.
E é engraçado porque, ao mesmo tempo, a gente acha o máximo compartilhar aqueles vídeos daqueles prédios na China, no Japão, que, nossa, olha só, eles são muito bons mesmo, porque eles construíram um prédio inteiro em 7 dias. Mas aqui no Brasil, aí para criticar o que se faz no nosso país, todo mundo faz rapidinho, né? Então, assim, é muito importante que a gente reflita sobre o que a gente está falando, sobre o que a gente está compartilhando, sobre a nossa visão de evolução e por que não usar essa visão de evolução em todas as nossas frentes, em todas as nossas relações com o mundo. A construção modular, ela é necessária. Ela é um assunto que tem se tornado cada vez mais um assunto discutido, um assunto em pauta, né, nas mídias. E é realmente muito importante que a gente leve esse conhecimento para as pessoas, para que elas possam entender. Tudo que você não conhece, tudo que você nunca ouviu falar, é natural do ser humano que você dê um passo e pense, opa, o que é isso, né? Do que nós estamos falando? Eu não conheço. Então, o nosso papel é esse. Nosso papel é difundir, é divulgar para que a gente possa evoluir, não só com carro, não só com celular, com a nossa evolução pessoal, mas também na construção. É muito importante a gente falar disso. Eu não sei se você sabe, você que nos assiste, que o mercado da construção civil, hoje no Brasil, ele é o segundo mercado, vamos chamar de mais atrasado, mas estagnado no ponto de vista de inovação e tecnologia. Ele só perde para um mercado. Sabe qual é, Estael? A pesca. Pesca. É um absurdo. O nosso mercado imobiliário, em questão de inovação, de aplicação de novas tecnologias, ele só perde para a pesca. E a nossa missão aqui, no Lexicast, é exatamente inspirar você e mostrar o quão evoluído esse mercado pode ser na medida que a gente aplica essa tecnologia. Porque você trouxe um tema, assim, um ponto crucial desse negócio. Se você não sabe, lexi significa palavra. E nós acreditamos que a palavra tem poder. E a palavra que sai da nossa boca, ela tem um poder muito maior que a gente imagina. Então, por quantas vezes eu já ouvi isso também de pessoas assim, olha como que o mercado da construção nos Estados Unidos é avançado. Exato. Olha para a Alemanha, olha para o Japão. Só que o que nós precisamos entender é que eles não são evoluídos porque a tecnologia é muito maior que a nossa, mas porque eles aplicam a tecnologia existente. Perfeito. E uma tecnologia que está disponível para nós. Então agora eu queria que você trouxesse para nós assim, com clareza, porque eu sei que você é uma professora, você é muito didática, né? Você dá uma aula, né? Imagina. A aula é muito melhor do que palestra, a aula é muito melhor do que um podcast. Então esse podcast é uma aula para você aqui que nos assiste. Qual que é a definição de construção modular? E faz um paralelo entre construção tradicional versus construção modular. Claro. Eu vou até ampliar um pouquinho esse conceito da construção modular para falar sobre construção industrializada off-site. Então, assim, a grande diferença, né, entre uma construção convencional de uma construção industrializada off-site é que na construção convencional, o próprio termo já define, né, convencional, é aquela forma como a gente sempre fez, que é a alvenaria de tijolos, né? Então, é aquele grupo de pessoas que está ali num site, num terreno, fazendo a montagem de forma manual. Então, você tem uma dependência muito grande, principalmente da mão de obra. Então, você vai fazer ali a construção de tijolos manualmente, depois você vai... Imagine só, na construção convencional, você primeiro constrói tudo em tijolos, para depois você vir quebrando para colocar a tubulação. Então, é um sistema convencional. Já na construção modular off-site, você muda esse conceito de fazer no terreno para levar para um ambiente fabril, para um processo industrializado. Então, você começa a fazer muito parecido, realmente, eu gosto bastante de comparar com o automobilismo, porque nós, como bons brasileiros, adoramos carros também, né? Então, a gente leva aí cerca de 70% a 85% da construção para um processo industrializado, onde você vai passar a não depender tanto de mão de obra manual ali, né, no canteiro, e você vai fazer com a ajuda de maquinários, de processos mais eficientes e padronizados. Então, você faz tudo dentro de um ambiente fabril e leva apenas para finalização e terminação em obra, né, em site que a gente fala.
E aí, dentro desse sistema, você tem duas opções, basicamente, né? Vou resumir a duas opções, que é a opção panelizada, que a gente chama, que é uma opção 2D, onde você monta ali todas as estruturas dos painéis na fábrica, né? Produz na fábrica e leva para o canteiro para fazer a montagem como se fosse um Lego. Ou você pode já fazer a produção modular, que é o que aí, né, a gente usa bastante esse termo, onde você produz o ambiente inteiro. Então, imagina, você produz a sala inteira, o banheiro inteiro nessa fábrica e leva esse ambiente pronto para ser acoplado e finalizado ali em site. Então, com isso, você consegue racionalizar muito melhor o seu processo, você consegue ter mais qualidade no seu processo, eficiência e fazer a obra de forma muito mais rápida, que são os vídeos que nós estamos acostumados aí a ver. Exatamente. E olha só, ratificar esse conceito que a Estel está trazendo, que é insight e offsite. Então, o insight, ele está construído dentro daquele canteiro, o que a gente faz normalmente. Sim. Então, eu levo areia, brita, cimento, tijolo, argamassa, pá, betoneira para dentro do meu canteiro e vou processar tudo aquilo ali. Ah, mas eu já compro concreto usinado. Não tem problema, você vai processar tudo ali dentro, montar tudo ali dentro, vai empilhar os tijolos, construir as paredes, fazer viga, não sei o quê. Nessa construção off-site, toda essa produção a partir da fundação, né? A fundação ela continua das maneiras que elas já existem, mas agora também trazendo uma facilidade para isso, né? Mas toda essa construção de paredes, de montagem de parede, de esquadria, de janela, tudo está acontecendo dentro do ambiente fabril, controlado, né? Eu tive oportunidade de visitar isso aí, ver mesmo como é que isso funciona. Depois, fica atento aí, nós vamos colocar ali no Instagram da Alex, no meu Instagram. Olha só, se você não me segue, já tá aí um desafio para você. rmagalhães.br, segue lá, porque eu tô constantemente apresentando isso para você lá no Instagram sobre o dia a dia disso, como é que isso funciona na prática e no dia a dia. Mas isso é controlado, montado. E o que eu percebi? Você tem uma valorização muito maior daquela mão de obra que está ali, porque essa mão de obra, primeiro, ela não está exposta às intempéries de tempo quanto a mão de obra tradicional, da construção tradicional tá. Sim. Me chamou a atenção, eu visitei essa indústria que nós vamos falar aqui, e você vê assim, claramente que as pessoas têm um nível de qualidade de vida maior do que a média dos canteiros de obra da construção civil, né? Eu fiquei impressionado com a quantidade de carros no estacionamento da fábrica. Que você mostra o seguinte, que, cara, esse cara, o nível de carros que estavam ali, você vê, cara, essas pessoas são valorizadas, elas ganham bem aqui. Sim. Né? E você vê isso claramente, e eu percebi assim, um foco, um trabalho assim, de linha de montagem mesmo. Realmente, né, eu percebi ali uma linha de montagem. A Estael, ela é diretora comercial da Tec Verde, hoje uma das maiores indústrias, se não a maior indústria brasileira de construção off-site. Então eu vi ali muito próximo, dentro da tua indústria, uma alusão à indústria automobilística mesmo, onde vai se estruturando o processo, preparando a matéria-prima, dos componentes e tal, e depois a casa entra num processo de fabricação de linha de montagem, né? Exatamente, Renan. E eu gostei muito que você entrou nessa questão da mão de obra, porque esse é um ponto que a construção industrializada, ela vem para sanar no nosso país. Isso já aconteceu com todos os países que a gente costuma chamar aí de primeiro mundo, né? Não vou entrar nesse tema polêmico, nessa discussão, mas nos países fora, né? Aqui, Europa, Estados Unidos, onde eles têm uma crise, tiveram uma crise de mão de obra. No Brasil, muito se falava sobre esse apagão de mão de obra, né? Se a gente buscar aí textos, discussões a respeito da mão de obra na construção civil, a gente vê que a tendência é que essa mão de obra tenha cada vez menos disponibilidade de trabalho. A gente sabe, precisa fazer uma pequena reforma na sua casa e quer buscar um pedreiro, você vai, né, sofrer. É difícil de encontrar essa mão de obra, porque nós estamos especializando a nossa mão de obra, né? Graças a Deus as pessoas estão conseguindo ter mais condições de estudar, de ter outras oportunidades, de se especializar e ter acessos a outros trabalhos.
Então, existe uma discussão muito importante na construção civil, que é essa falta de mão de obra para a construção. E a construção industrializada, ela não veio para tirar essa mão de obra dos que ainda trabalham, né? Tanto que nós ainda temos alguns processos convencionais que são necessários fazer em canteiro, como, por exemplo, pintura, assentamento de piso, cerâmico, enfim, entre outras atividades. Porém, a construção industrializada, ela vem justamente para que a gente possa dar mais oportunidades para essas pessoas, especializá-las, treiná-las e capacitá-las para ter um outro tipo de emprego, para ter uma outra condição, né? O déficit habitacional no nosso país é imenso. Nós temos, assim, se nós juntarmos todas as empresas de construção industrializada, off-site do Brasil e fizermos lá X unidades por ano, nós vamos demorar muito, né? A gente está falando de muitas casas mesmo nesse déficit. Então, o que a gente precisa fazer com esse nosso público, com as pessoas do Brasil, é capacitá-las e treiná-las para que elas possam trabalhar na indústria com condições melhores. Então, é mudar esse cenário da construção civil, que sempre foi dita com trabalhos informais, para um trabalho formal e digno. E olha que profundo e impactante é isso. Em todos os mercados, quando você está próximo a uma ruptura, essa questão social, ela aflora e parece que você vai piorar a condição. Exato. Que você vai causar um desemprego. Olha só, eu vim do agronegócio, meu pai também, meus avós atuaram sempre nessa área, e não é latifundiário, né? Era na roça mesmo, tá? Você conhece a minha história, sabe que eu tirava leite até 18 anos de idade, eu estava na roça tirando leite, certo? Então, eu vim da roça. Sim. E eu lembro que umas discussões, logo quando eu comecei a atuar na área de crédito rural, foi um dos meus primeiros empregos, e havia discussão sobre a mecanização agrícola. E um dos maiores temas da mecanização agrícola era o seguinte: vai devastar o emprego do agronegócio. Não vai ter mais emprego na fazenda. O povo vai ter que ir para a cidade, vai morar em favela. Quando isso chegou na indústria da cana-de-açúcar, que você queimava a cana-de-açúcar, arrebentava o meio ambiente, e depois vinham pessoas trabalhando em condição quase que subhumana para o corte da cana-de-açúcar. Quando a mecanização agrícola chegou na indústria da cana-de-açúcar, as pessoas falaram, pronto, um desemprego generalizado, isso vai ser péssimo. Mas o que se viu nos anos seguintes que se passaram? Uma profissionalização da mão de obra, especialização, valorização. E agora você não tinha mais o cortador de cana, mas você tinha agora o operador, você tinha agora a indústria, a indústria tinha uma capacidade muito maior de produção, o mercado se expandiu, profissionalizou-se aquela mão de obra, e essa mão de obra hoje está capacitada, ganhando 3, 4 vezes o que ganhava. E cadê o desemprego? Exatamente. E foi engraçado que enquanto você falava, Renan, eu fui pensando assim, toda mudança causa um desconforto. Isso é natural. Você vai mudar, você está acostumado a fazer algo sempre da mesma forma. Vai mudar? Causa um desconforto. E para a evolução, é necessária a mudança. Logo, para a evolução, teremos um desconforto, né? Teremos o desconforto de precisar entender, de precisar sair daquilo que a gente é acostumado, de estudar, de buscar ler, ouvir podcasts, né? Entender sobre esse assunto, para que a gente possa, sim, dizer gosto, não gosto, qual é o meu ponto de vista a respeito desse assunto. Interessante isso, né? Porque eu tenho 3 filhos, estou indo pro 4º, né? E às vezes meus filhos falam assim, falo pro Benício é o mestre disso. Benício, come isso. Não gosto, papai. Você já experimentou? Não, mas eu não gosto. Como é que você sabe que outro dia a discussão era peixe? Como é que você sabe que esse peixe você não gosta dele? Não, papai, porque eu olho para ele e eu acho que eu não gosto. Podemos experimentar? Depois é claro que demorou muito mais tempo, mas ele experimentou. Papai, isso é delicioso, esse peixe é muito gostoso, me dá mais. E às vezes nós estamos criticando métodos construtivos porque a gente simplesmente não gosta. Ah, não, mas tijolo é muito melhor. Sim. Tijolo é muito melhor. Faz agora para mim, coloca para nós aqui, por favor, Estela, assim, qual que é a realidade desse mercado hoje? Já é viável
ou quem está entrando está pagando um preço do pioneirismo para poder falar assim, eu tenho um método construtivo inteligente. Porque construção modular, ela não é só um método inteligente, mas ele é um método mais rápido, Sim. mais eficiente, Sim. mais limpo, né? Sim. Mas vamos lá, hoje você entende que já é uma realidade, você está numa indústria que é um expoente disso. Sim. E já tem outras indústrias nascendo também dentro do mercado nacional. Nós estamos mesmo num ponto que já é uma realidade ou nós não estamos numa aposta? Nós estamos num ponto que é uma realidade, sim. A construção modular, a construção off-site, ela é viável, né? Ela é, sim, mais cara, um pouco mais cara do que a tradicional, porque ela tem mais qualidade. E o interessante, Renan, é que quanto mais a gente amplia essa escala, mais competitivo se torna esse sistema. O que quer dizer isso? Quer dizer assim, se eu vou fazer uma habitação personalizada em Curitiba, ela vai ter um preço, né? É como se você fosse comprar um carro personalizado. Você chega na fábrica da Volkswagen, lá na loja, e fala, eu quero um Polo exatamente desse jeito. Quanto é que vai custar para essa indústria mudar todo o processo dela para fazer aquele carro para o Renan? Tem um custo. Agora, se você chega lá para comprar o carro que todo mundo ali, né, tá comprando, que é uma linha que eles produzem de forma rápida, eficiente, tem aquele conceito que eles falam, né, tact time, tem um ritmo de produção para que ele possa te entregar esse produto, tem outro custo. Então, vamos voltar para a construção. Quanto maior a nossa escala, quanto maior o nosso empreendimento, mais competitivo essa tecnologia se torna. Por quê? Porque o grande diferencial da tecnologia industrializada é a agilidade. Nós estamos falando de entregar uma casa 4 vezes mais rápida do que um sistema convencional. Então, você tem muito menos custos atrelados ao canteiro, você tem menos desperdício. Isso torna o sistema economicamente mais eficiente. Então, sim, o sistema construtivo ele é eficiente, ele já é uma realidade no Brasil, né? Trabalho na Tec Verde, engenharia, a gente tem aí 15 anos de empresa. A gente começou fazendo essa uma casa personalizada aqui na região, apenas para imóveis de alto luxo dentro de condomínios, e a gente aos poucos foi conseguindo trazer essa realidade para outros produtos mais econômicos, outras linhas. E isso é possível pelo aumento da escala. A indústria ela se torna mais eficiente, economicamente falando, quanto maior é essa escala de produção. É interessantíssimo e absolutamente relevante isso aí. Volto na mesma analogia da energia fotovoltaica. Realmente, a escala fez com que o custo caia drasticamente até hoje. Continua caindo. Sim. Continua caindo, né? E talvez uma das grandes resistências do mercado nacional, principalmente o nosso mercado, é quanto à padronização. Eu quero ter uma casa assim, eu quero ter uma casa assado. Só que quando você pega a evolução dos grandes centros, ele está ligado a apartamentos, Sim. não casas. A maior parte da ocupação de venda, né? Se você pegar aí os números da Brain recente, você vai ver que o maior número de imóveis vendidos no país são apartamentos, que são unidades padrão. Sim. E aí você vai conseguir mudar o quê? Você não muda a fachada do seu prédio, você não muda a portaria do seu prédio, você não muda a planta do seu apartamento, você personaliza o seu apartamento. O que nós estamos promovendo, e aí é interessante, né, a gente cruzar essa linha de pensamentos, o que a Alex se propõe? Olha, você está num apartamento, mas você gostaria de estar numa casa? E a última pesquisa da Brain trouxe um dado tão importante quanto a isso. Sim. 37% dos compradores de imóvel neste ano gostariam de comprar um apartamento e 37% que queriam comprar um apartamento compraram. Ou seja... Aí você vai pro lote, certo? Que é a base, é o substrato. 15% das pessoas compraram um lote, que queriam comprar um imóvel. Mas 5% gostariam de ter comprado. E aí traz outras tipologias, mas chega na casa. 5% dos compradores efetivos de imóvel compraram uma casa. Só que 20% gostariam de ter comprado uma casa em condomínio.
E esse número ele aumentou significativamente no pós-pandemia, né, Renan? Assim, a partir da pandemia, a gente viu o quanto era importante a gente ter o nosso espaço, né? A gente ter a nossa casa, o nosso terreno. Então, a gente vê uma mudança no mercado imobiliário nesse momento, Sim. né? E aí, como que a construção modular, né, ela vai potencializar isso? Por que grande parte das construtoras, ela não entra na construção de casa? Exatamente porque parece um método muito mais tradicional e na construção de torres, de certa forma, já foi padronizado, industrializado e avançado o modelo. Apesar de um canteiro durar 3, 4 anos. É o normal de um canteiro durar ali 3 anos até 4 anos. Sim. O que a construção modular, né, está conseguindo fazer com esse processo, né, Stay? O que nós temos visto e aplicado? É quando a gente consegue aplicar essa mesma operacionalização de padronização, de linha de produção mesmo num condomínio de casas, que é o que quase um quarto das pessoas do país gostariam, o imóvel que eles gostariam de ter comprado. E a gente entra quebrando talvez a principal barreira ou de dificuldade desse produto, que é: eu vou comprar uma casa igual, né? Então, a construção modular, quando ela se alia com processos inteligentes, realmente a gente vai entrar no mercado 4.0, né? Onde é que você tem uma planta padrão, você usou muito bem a analogia do mercado automobilístico, a gente tem modelado bastante o que eles fazem, que é: eu tenho um chassi padrão, eu tenho uma carroceria padrão, mas eu escolho a cor. Sim. Eu escolho o banco. Sim. Eu escolho a textura do banco. Eu escolho a tecnologia. Eu escolho os acessórios. Perfeito. Eu escolho o tapete. Eu defino, né, se eu quero um teto solar, se eu quero alguns acessórios de personalização externa. Então, nós chegamos nesse mercado 4.0 podendo fazer isso na casa. Exato. Podendo fazer isso no imóvel. Sim. Mas agora trazendo a tecnologia de modular. Você está há quase 15 anos, até que veio estar há 15 anos, você está há 12 anos nesse processo. Sim. Como é que você viu essa evolução do mercado de construção, né, nesses anos? Qual que era a dificuldade do modular há 12 anos atrás e qual que é o desafio da modular hoje? Muito legal. É um tema que eu gosto muito, porque quando você vive a experiência na pele, que foi o que eu senti, né, apesar de aí há 11, 12 anos nesse mercado, você consegue falar com outra propriedade sobre esse assunto, né? Então, a TecVerde, quando ela se fundou lá em 2009, ela atendia apenas casas de luxo. Só que ela já tinha um programa, né, onde você entrava no site e você escolhia a sua planta. Eu quero a casa, a gente tinha nomes lá, a casa Sunrise, casa Sunny. E essa casa tinha uma planta, um sobrado, uma casa-terra, e você fazia certas personalizações que já estavam ali pré-definidas. Exatamente igual essa analogia automobilística que você acabou de explicar. Então, eu escolhia se eu ia ter 3 suítes ou se eram 2, e eu ia aumentar meu espaço gourmet, uma sala maior ou não, qual que eram os acabamentos ali de fachada, se ia ter um deck nos fundos ou se ia ser um gramado. Então, você fazia essas personalizações e logo ao lado já ia saindo o preço. Exatamente igual hoje na indústria automobilística. No final dessa compra, né, dessa personalização, você podia imprimir o contrato na sua casa e ir na TecVerde no dia seguinte e assinar e ter a sua casa entregue dali a X tempo, né? E era pouco, se não me engano, era 4, 5 meses depois, né? Então, assim, a gente consegue, sim, na indústria da habitação agora, trazer essa analogia e fazer esse sistema de personalização mesmo para um produto pré-definido. E eu gostaria de também falar um pouco, Renan, sobre como que eu sinto a aceitação desse produto para o nosso cliente final. Que esse é um ponto que, assim, eu volto para mesas de discussões, palestras, eventos, e aí as pessoas... Polêmico esse muito tema, polêmico. Muito polêmico. E é engraçado porque, principalmente, assim, no nível dos engenheiros, dos arquitetos, das construtoras, das incorporadoras, ou seja, de quem vai produzir esse imóvel para o nosso cliente final, é que está essa polêmica.
Por quê? É óbvio, né? Se você está ali definindo o seu empreendimento, como é o caso da Lexi, por exemplo, né? Você vai ali definir o sistema construtivo daquele empreendimento que você sonha, que você está projetando e trabalhando nele há tanto tempo. Então, é algo que para você é muito importante na definição. A minha visão sobre isso é que há 15 anos atrás, a gente tinha uma clara diferença entre o público de mais alto padrão em relação ao produto econômico. Por quê? Volto no que eu já comentei no começo do podcast. O público de um poder aquisitivo maior, eles já conheciam essa tecnologia. Porque vamos lembrar, né? A tecnologia que eu trabalho, principalmente hoje, é a tecnologia de wood frame. A gente também faz steel frame. Então, é uma tecnologia de construção a seco que ela é altamente difundida fora do Brasil. 90% das construções no Japão são feitas com esse sistema. Ah, mas no Japão tem terremoto, tem tsunami. Pois é, e eles usam esse sistema, né? Na Europa, no Canadá, Estados Unidos, no Chile, está sempre evoluindo esse volume de edificações que a gente chama de métodos construtivo a seco, porque eles usam menos água. Tá sempre com mais habitações sendo promovidas nesse sistema, né? Então, assim, o que eu vejo é que as pessoas que tinham acesso, que viajavam, que já tinham feito intercâmbio, já tinham tido contato com essas tecnologias e para elas isso não era uma novidade. E no padrão econômico, a gente ainda tinha que levar. Isso no Brasil era uma novidade. Hoje as pessoas tratam isso como novidade, 15 anos depois, né? Agora, eu percebo uma nítida mudança agora, 15 anos depois. É uma novidade ainda? É um pouco novidade, mas as pessoas buscam. Nós tivemos 300 clientes, pessoas físicas, só em dezembro do ano passado, 300 clientes, pessoas físicas, entrando em contato com a Tec Verde para comprar uma casa no nosso sistema. Né? Hoje a gente não faz esse tipo de produção ainda, né, direto para a pessoa física, mas a gente vê que o acesso à internet, o acesso à informação fez com que as pessoas entendessem, buscassem, lessem sobre o tema e optassem por ele. Então eu vejo uma nítida evolução, assim, eu consegui viver a evolução do aceite de novas tecnologias no nosso país. Então, para mim, assim, eu realmente acredito que não é o futuro da construção, como a gente comentou, é uma realidade e vai ser cada vez mais acessível e cada vez mais difundida também no Brasil. 2 pontos aí. Primeiro, qualidade de vida. Todo mundo busca qualidade de vida, não é novidade para ninguém que a construção civil é um trabalho pesado. Uhum. Então você não só valoriza a mão de obra, você coloca ela ganhando mais, ela está mais capacitada, esse cara tem mais qualidade de vida, Sim. Tem mais previsibilidade. Um ponto importante quando você fala do custo, né? Qual foi a grande questão para a Alex entrar na construção modular? Quando você analisa realmente o custo pelo custo, Sim. Ele parece ser mais caro mesmo a construção modular. Só que teve um ponto crucial na análise de viabilidade que nos fez avançar para a construção modular, mesmo, entre aspas, custando mais caro. Muitas vezes, as construtoras, agora eu estou falando para você construtor, para você incorporador, para você empreendedor, analisam o custo pelo custo e um resultado final nominal. Tenho que agradecer aqui ao meu amigo Cristiano Rabelo, que me ensinou a fazer essa conta, tá? Prospecta, se você não conhece a Prospecta, bate aí, Prospecta 2i Cristiano Rabelo. Existe o poder do dinheiro no tempo. Perfeito. O que ajustou essa conta que em tese parece mais caro? Quando nós colocamos nessa matriz de viabilidade, essa redução entre 60% a 70% do prazo de construção. Quando nós colocamos nessa conta o retorno sobre o capital investido no tempo. E, para mim, uma das maiores diferenciais do mercado americano para o nosso. Às vezes você fala assim, o mercado americano é muito avançado, muito tecnológico. Deixa eu te contar, toda a tecnologia disponível no mercado imobiliário americano está disponível no Brasil. Sim. Qual que, para mim, é a principal diferenciação do mercado deles para o nosso? O tempo de um ciclo.
Sabe qual que é esse número? Enquanto a gente conclui um ciclo no mercado da construção e habitação brasileiro, o americano faz de 4 a 5 ciclos. É muita diferença, né, Renan? E aí, às vezes nós estamos discutindo tanto margem. Margem realmente está mais desafiadora. A gente estava hoje numa discussão aqui interna na Lex falando sobre margem. Sim. Só que olha só, digamos que a margem reduziu. Vamos falar de uma margem apertada, que para a construção civil extremamente, assim, talvez não seja nem praticável. Vamos falar de uma margem de 10%. Sim. Mas vamos fazer essa analogia do tempo? Uma margem de 10% num ciclo brasileiro, certo? 10%, vamos chamar de 36 meses, né? ou de 48 meses. Uma margem de 10% num ciclo de 48. Agora vamos pensar a mesma margem de 10% num ciclo de 12. Pois é. No mesmo ciclo, eu vou ganhar 4 vezes mais, certo? Quando eu consigo encurtar esses ciclos. Quando eu trabalho o encurtamento do tempo de canteiro, quando eu antecipo a entrega. E o mercado brasileiro, a outra revolução, evolução e revolução que nós vamos falar aqui em breve, é o crédito. Porque a gente sempre também esteve atrelado a modelos de crédito que propiciavam e quase que exigiam essa evolução lenta. O nosso parceiro Caio, nosso amigo da Macazzi, eles têm um número interessante sobre a quantidade de construtoras que buscam funding no mercado. E o dia que eles me apresentaram esse número, eu perdi o fôlego, sentei e falei assim, não, peraí, tá errado, irmão, não quero nem saber, tá errado. E ele foi me mostrar a base. Você também conhece esse número. Sim. 80% das construtoras e incorporadoras brasileiras não acessam crédito profissional para seus empreendimentos. Sim. Então isso faz com que ele seja obrigado a buscar funding do próprio investidor. E muitas vezes, para tornar palatável, atrativo a sua venda, ele fala assim, me pague em 48 vezes. Ele monta um fluxo para o comprador / investidor e ele, obviamente, tem que adequar o ciclo de construção dele àquele prazo. Sim. Aquele tempo, porque é fluxo de caixa. Só que quando a gente profissionaliza não só a tecnologia, mas a cadeia, e o nosso pensamento da Alex não é o método construtivo, porque se você pensar numa evolução baseada em um pilar, você tem um pilar estabelecido. Você vai crescer um só, você vai cair. Não vai parar em pé. Mas a evolução do mercado e do seu negócio, ele tem que ser pensado em todos os pilares. Então, para poder avançar com segurança e fazer dar certo a construção modular, o crédito vai ter que se ajustar também. E o crédito já está fazendo isso. Aliás, o mercado financeiro se posiciona primeiro que os outros mercados, ou ele é demandado e vai se ajustar. Sim. E o mercado de crédito se ajustou a isso. Então agora eu consigo equalizar essa exposição de caixa, porque você tem uma outra revolução acontecendo no mercado brasileiro, que é o mercado de crédito. Nós estamos acostumados, assim, tem amigos memoráveis na Caixa Econômica. É um parceiro Lex. Sim. Tem negócio que a gente faz com a Caixa Econômica. E essa evolução está fazendo a Caixa Econômica também evoluir. Isso é ótimo, porque um player muito puxa o outro. Claro. E você tem uma revolução no mercado de crédito a partir das fintechs, a partir dos bancos digitais, que conseguiram aplicar tecnologia na análise, no fomento, no acompanhamento, na controladoria, na governança das construtoras, principalmente das médias construtoras. E agora eu consigo alocar capital para esse cara. E se eu tenho capital, não tem mais dificuldade de eu aplicar um método construtivo qual talvez seja a principal essência e desafio do método construtivo inteligente para você, incorporador, que não participa, que não aplique ele ainda. A velocidade de exposição de caixa. Deixa eu te dar o número da realidade. Imagina a sua fundação pronta. E agora imagina você saindo da fundação e chegando no ponto de acabamento. Você geralmente vai distribuir isso aí em 12, 18 meses, no mínimo, normalmente 18 meses para poder fazer essa etapa dentro do seu canteiro. Agora imagina você transformar 18 meses, uma exposição de 18 em 3 meses. Em 90 dias. Sim. Fala assim, cara, eu não vou ter dinheiro. Mas se o crédito está aliado com isso e conversa com isso, como já tem conversado, acabou o gargalo. Eu posso pegar o meu fluxo de caixa de 18 meses, trazer para 3, porque está resolvido o fluxo. Sim. E olha só, mas eu vou pagar juros. Meu caro, você vai pagar juros de alguns meses. Isso cabe perfeitamente no seu custo. Quando você pega o que você deixou de gastar, a antecipação do seu ciclo e a abertura de novos ciclos,
essa conta no final ela vai ser muito mais virtuosa. Então talvez o mercado está discutindo tanto método construtivo, mas está esquecendo do contexto como um todo, porque a construção não é só o método. Sim, claro. É apenas uma fatia desse bolo, né, Renan? É super importante isso que você colocou, porque o diferencial da tecnologia industrializada é realmente poder fazer com que você tenha ciclos mais curtos. Isso é muito importante no mercado imobiliário, porque num país onde para a gente aprovar um empreendimento a gente demora aí 18 meses, a partir de um loteamento pronto, não vou nem entrar no mérito de aprovar um loteamento no Brasil hoje. Páginas para assim, cenas do próximo capítulo. Cenas do próximo capítulo, com certeza. Se você tem 18 meses para fazer essa aprovação, mas você vai construir em 6, você gira esse ciclo muito mais rápido. E se o seu concorrente ali, né, do lado na cidade, vai girar esse ciclo ainda em mais 18, 36, 48 meses, você está à frente de poder, inclusive, definir o produto que você vai implantar nessa região. Então, isso é um diferencial que o nosso construtor, o nosso incorporador parceiro, ele pode também tirar vantagem para poder definir um bom produto para o público final. A construção industrializada, ela realmente assim, veio para quebrar paradigmas no país. Eu realmente acredito que a partir dessa evolução a gente vai trazendo as outras indústrias. Você trouxe muito bem essa questão do mercado financeiro. Ele evoluiu demais nos últimos anos. A gente vai usar aí, né, um recurso financeiro já diferente do que a gente acostumava a usar para o financiamento do Lex, né? E aí você consegue trazer essa evolução também lá para a ponta, para a experiência desse cliente, né? O nosso cliente final que está ali comprando uma construção industrializada, ele não quer mais o convencional. Ele quer ter uma experiência melhor, ele quer ter um produto melhor e com mais tecnologia. Renan, o que você acha da gente falar um pouco sobre a tecnologia desses produtos, né? O que a gente pode trazer? Ótimo, excelente. E eu quero te provocar o seguinte, o que pode trazer? E hoje, a discussão da casa inteligente, muitas vezes ela tá ligada à automação. Sim. As pessoas têm entendido uma casa inteligente, uma moradia inteligente, quando eu tenho automação na unidade. Sim. Nessa unidade habitacional. Só que nós sabemos que o conceito de moradia inteligente, ele é muito mais amplo. Por exemplo, quando você pensa no conceito Lex e quando você estuda e olha, se você não conhece o conceito Lex, por favor, já assiste e volta no primeiro episódio dessa série, você vai conhecer um pouco mais sobre o conceito Lex. Vai lá na minha página, você vai conhecer um pouco mais. Moradia inteligente é muito mais do que automação. Então fala para nós assim, como é que se conversa e como é que torna isso mesmo inteligente? É muito bacana isso, porque quando a gente fala de moradia, por exemplo, sustentável, né? Até esses dias eu estava conversando com um colega e ele falou assim, porque há uns anos atrás, para uma construção ser sustentável, ela tinha que ter captação de água da chuva, né? Tinha que ter ali alguns itens nessa moradia que hoje é impossível você falar de fazer um produto e não ter isso, né? Então, quando a gente fala de moradia inteligente, a gente não está falando só de ter uma casa conectada na Alexa para acender a luz ali automaticamente. A gente está falando de um uso realmente mais inteligente, mais eficiente. A gente está falando de uma habitação com mais conforto térmico, com mais conforto acústico. A gente está falando de você poder ter a sua habitação ali, controlar os itens e os quesitos da sua habitação com aplicativos na palma da mão. Então, a gente está falando de projetos eficientes, né? Então, inclusive a personalização da unidade entra nessa questão de uma habitação inteligente. Porque a habitação inteligente que é para o Renan, que tem 4 filhos, né, Renan? Tá quase o quarto aí, né? Vamos cuidar com o horário. Pode ser que ele chegue até o final desse podcast. Tô brincando, né? Não deixaria de estar lá. É verdade. Tá chegando, Samuel tá chegando. Tá chegando, Samuel. Então, a casa que é eficiente para você, com seus 4 filhos, não é a mesma que é para mim com meu marido, né? Então, quando a gente fala de inteligência de um produto, a gente tá falando desde a concepção dele, a gente tá falando da tecnologia que a gente coloca nele, não só tecnologia de automação, mas tecnologia construtiva. A gente está falando de como que essa casa vai se comportar no tempo. Qual que vai ser o meu desempenho térmico e acústico? Para eu ter uma casa confortável, eu vou ter que ligar o ar-condicionado e deixar ele o dia inteiro funcionando?
ou não. A minha própria parede, as camadas que eu coloco, como eu construo, me trazem uma eficiência maior, que fazem com que eu possa ter um ambiente mais confortável. A gente está falando, sim, também de tecnologia, né? A gente tem aí inúmeras tecnologias que a gente pode colocar na nossa habitação, nas nossas, nos sistemas que a gente usa nessa casa. Então, a construção industrializada, ela facilita todo esse processo, né? E ela conversa diretamente com todo esse processo. E é muito interessante porque quanto maior a demanda, quanto maior a divulgação, mais força a gente tem para trazer essas tecnologias para o nosso país e torná-las mais acessíveis, como está sendo o caso da placa fotovoltaica que você já comentou aqui inúmeras vezes no nosso podcast, né? A evolução de qualquer mercado, ela sempre vai passar por pioneiros que decidiram pagar o preço, né? Sim. A tua indústria foi uma indústria pioneira que decidiu pagar o preço. Sim. Acreditou nisso e nós temos que acreditar um mérito para a Tec Verde por, durante 15 anos, bater nessa tecla, mostrar que era possível e fazer essa função educacional, fazer essa função de capacitação. Porque assim como o Benício não queria comer peixe, muito construtor, muito incorporador não quer usar método inteligente ou pensar na inovação do seu modelo de negócio, e muito cliente está resistente por uma simples questão. Porque pessoas que estão promovendo um mercado tradicional vão formar a opinião de que o mercado novo é ruim. Sim. Lendo, por exemplo, a evolução da carroça para o carro com motor, a maior resistência e a maior difamação do carro vinha dos usuários de carroça, dos vendedores de carroça e de cavalo. E a frase era: como é que você pode confiar numa carroça sem cavalos? Pois é. Isso não é confiável. E se essas vozes tivessem mesmo ganhado expoente total e absoluto, talvez até hoje nós estivéssemos andando de carroça. Mas a quebra do paradigma traz a evolução e a revolução, a reinvenção dos modelos de negócio. Você que é empreendedor que está me assistindo, o principal que você deve fazer não é só olhar para o método construtivo, é pensar mesmo na evolução do seu modelo de negócio, no avanço do seu modelo de negócio. Veja bem, não é mudando um método construtivo que você resolve. O método é uma das partes. Nesse processo, nessa jornada aqui do LexiCast, você vai acompanhar vários desses pilares. No final, você vai conseguir conectar todos eles, porque nós precisamos pensar na evolução do nosso modelo de negócio. Nós precisamos pensar mesmo na aplicação plena do mercado imobiliário 4.0. E o mercado imobiliário 4.0, ele não vai se sustentar com canteiros de 36, 48 meses. Ele não vai sustentar numa mão de obra desvalorizada, em trabalhos sub-humanos, porque a nova geração ela quer qualidade de vida. Qual que é o maior desafio da mão de obra bruta da construção civil? A renovação da mão de obra. A renovação. Os jovens têm muito mais possibilidades de engajamento no mercado de trabalho através de tecnologias, por exemplo, um servente numa obra. Se o jovem, geralmente você vai pegar uma mão de obra mais jovem como servente. Sim. Se o jovem, ao invés de ser servente na obra, alugar uma moto de uma startup que aluga moto, fizer entregas no iFood, ele vai ter horários mais flexíveis, em tese um trabalho mais leve e vai ganhar a mesma coisa ou mais. Sim. Então, nós passamos a concorrer com mão de obra não só dentro do nosso mercado, mas com a multiforma de trabalho da nova geração, que a nova geração tem. E se nós não pensarmos em valorizar agora esse jovem para vir trabalhar dentro do ambiente fabril, do ambiente controlado, e quando você pega na outra ponta do acabamento que você falou, que ainda segue esses padrões, também já é uma mão de obra mais valorizada, mais aplicada, mais especializada. E aí, esse modelo de negócio, o que nós estamos fazendo na Lex é promover essa adequação desde a indústria, passando pelo comercial, até chegar na ponta e trabalhando uma tecnificação, aplicação da mão de obra no outro nível, aumentando produtividade, aumentando o rendimento dele, para que no final um cara esteja muito mais feliz.
o cliente final. Isso é muito importante. A experiência tem que mudar. Sim. E quando a experiência só vai mudar quando esse ecossistema mudar. E esse ecossistema só vai mudar se nós tivermos mesmo coragem, ousadia, capacidade de implementar essas tecnologias, né? Então, você está no cerne. Sim. O método construtivo é o cerne, né? E nesse cerne, eu quero te provocar para outra discussão. Sustentabilidade. Ah, sim. Por que o teu método, por exemplo, construtivo, que é um método em wood frame, steel frame, por que ele é mais sustentável do que eu construir parede de tijolo? Muito importante esse ponto. Eu queria só lembrar que a Tec Verde, ela é uma empresa que ela foi criada para tornar a construção civil mais industrializada e sustentável. Então, o termo sustentabilidade sempre esteve aí na nossa missão, na nossa visão como empresa. Inclusive, eu também vou aproveitar para te convidar para nos seguir lá, @TecVerdeEngenharia no Instagram, acessar o nosso site, conhecer a nossa empresa, conhecer todos os produtos que nós já fizemos ao longo desses 15 anos, que não é apenas habitação. Então, essa tecnologia sustentável, né, Renan? Ela pode ser aplicada para hospitais, escolas, salas de aula, centros administrativos, né? Então, a tecnologia ela pode ser aplicada para qualquer edificação. Por que sustentável? Por que essa tecnologia é sustentável? Porque, Renan, ela é um método construtivo a seco, em primeiro lugar. O que é um método construtivo a seco? Ele está sendo produzido lá na fábrica e não mais com argamassa de tijolos em canteiro. Então, ela consegue reduzir até 90% do uso dos recursos hídricos da água em canteiro. Então, a gente reduz demais o uso de água na nossa obra. Esse é um dos fatores. Outro fator, se eu tenho um processo industrializado, o meu processo ele é mais racional. Eu consigo gastar ali muito menos material, eu consigo desperdiçar muito menos do que num canteiro convencional. Porque eu não tô lá mais no canteiro decidindo, tô lá construindo, de repente, não, vamos mais 1 metro para cá, ou mais 1 para lá. Putz, sobrou areia, sobrou isso. Então, você tem um desperdício muito alto na construção civil tradicional. Nos métodos industrializados, você consegue reduzir até 85%, Renan, desse desperdício em canteiro, né? Então, você tem processos mais racionalizados. E aí, quando a gente fala dos materiais que nós estamos aplicando, um dos materiais ali que a Tec Verde usa massivamente é a madeira. Então, a madeira, e assim, pessoal, é muito importante estudar e compreender que a madeira que a gente usa é uma madeira de reflorestamento. Então, as pessoas, Renan, incrivelmente ainda têm dúvida. Se você não está desmatando, exato, Stael, mas como? A floresta amazônica está indo pro chão por tua culpa, Stael? Por minha culpa, Renan. Você imagina? E assim, a gente ri, né? Pra gente isso é óbvio, é meio natural, mas tem pessoas que não sabem a diferença. Mas o que é uma madeira de reflorestamento? Gente, madeira de reflorestamento é quando você tem o controle dessa cadeia. Eu tenho uma área onde eu planto e corto. Então, eu faço o controle dessa cadeia. E o que é muito mais importante é que a madeira ela tem um papel fundamental no ciclo de resgate de carbono da atmosfera. Que é o vilão do aquecimento global. Tá quente na sua cidade? Na minha tá muito quente. O carioca, nós estávamos com o carioca ontem, o carioca tá reclamando do calor. Exatamente. Gás carbônico. Exatamente. Efeito estufa. E a madeira, ela tem esse papel, ela resgata esse gás carbônico que a gente está emitindo. E, gente, não é para continuar emitindo só porque a gente está resgatando, não. Porque isso é básico, né? Então, além da gente conseguir nos suprir no que a gente precisa em termos de edificação, a gente está auxiliando o meio ambiente. Isso é muito importante. Nós estamos fazendo um relatório, Renan, dados, cálculos realmente, de quanto a gente consegue resgatar de gás carbônico da atmosfera. Para simplificar a comparação, eu vou dizer assim, o quanto cada indústria emite, tá? De gás carbônico. Na indústria padrão de uma alvenaria convencional, de concreto, aquela que usa muito concreto, ela emite 90% mais gás carbônico do que a construção a seco de wood frame. Então, assim, gente, muita diferença.
E a gente está aí, infelizmente, sofrendo na pele as consequências dessas alterações climáticas. E aí a gente está culpando só a indústria que está poluindo a atmosfera, os carros, quando não é só uma via de reduzir ou melhorar processos industriais ou deixar de ter carro a combustão, que não vai ser uma realidade tão cedo de uma frota mundial elétrica, né? Nós sabemos disso. Mas sim de ter também iniciativas que tirem esse carbono da atmosfera e ajudem a equalizar essa equação, né? E nós estamos vendo, por exemplo, eu fui comprar uma passagem aérea e a companhia aérea me informa quanto de emissão de carbono tem cada voo, cada aeronave. Eu posso escolher um voo que emita menos carbono. Está mais você pode pensar assim, você é empreendedor, isso é balela. Deixa eu te contar, o seu cliente cada dia mais vai valorizar isso. Porque a consciência global do clima, ela está cada dia mais latente por tudo que está acontecendo. Olha as enchentes, olha o calor. Isso é o desarranjo do clima. E nós, em todas as indústrias, em todo o nosso mercado, temos obrigação de olhar para isso e fazer a nossa parte. Sabe o que mudou muito a minha vida, Israel? O quê? Quando eu entendi que, ao invés de ficar pensando que alguém precisa fazer um mundo melhor, o mundo precisa ser um lugar melhor, quando eu comecei a pensar assim, o que eu posso fazer, Renan, em cada ação, decisão que eu tomo para tornar o mundo um lugar melhor. Então, poluindo menos, desgastando menos, sujando menos, ajudando mais. Como que eu posso contribuir para esse mundo melhor? Porque não existe o outro, não existe alguém, existe a atitude de cada um. Porque nós estamos culpando governos, culpando instituições, culpando o próprio Deus por que está acontecendo, mas quando eu não estou decidido a fazer a minha parte. Então você, construtor, quando você tem isso, quando você aplica isso, quando você, consumidor, você olha para isso e começa a tomar decisões mais conscientes, você vai potencializando esse novo ambiente, esse novo ecossistema de inovação que gera transformação de sustentabilidade, de evolução de resultado, de antecipação de ciclos. E o mais importante, né, Renan? Sem perder a qualidade. Nós não estamos falando de perder qualidade, pelo contrário, a gente está falando de trazer mais qualidade para essa indústria, de trazer mais eficiência. E numa casa, num ambiente ali que você vai poder usar normalmente, né? Não existe nenhum, mas tá usando madeira, Renan, tá usando madeira na minha habitação, o que eu vou fazer? Vou ter que, sei lá, invernizar a cada tanto tempo. Não, a madeira, ela tá sendo usada dentro dos painéis, ela é envelopada, você nem tem contato com ela. Ótimo falar nisso, nós só estamos, assim, perguntas finais, eu não posso sair daqui sem te perguntar sobre isso. Talvez um dos principais pontos do método construtivo da TecVerde questionado é durabilidade. Durabilidade. Certo? Porque quando eu penso numa parede de tijolos, numa viga de cimento com concreto, com aço, parece ser mais resistente que a nossa cultura. Stael, olhando nos seus olhos, me responda, madeira traz durabilidade, longevidade, vida útil para a construção? Sim! Vamos fazer igual. Sim, traz sim, Renan. Isso é muito importante, realmente. A gente estava quase esquecendo de comentar isso, né? O sistema construtivo de wood frame, ele está normatizado no Brasil. Finalmente, depois de muita luta, depois de muito estudo, de muito ensaio, de muito investimento, porque tem que ter muito dinheiro para você conseguir normatizar um sistema construtivo no país. O que significa isso? Significa que todos os ensaios e os testes para durabilidade, para qualidade, para desempenho, para usabilidade, eles têm que estar comprovados por laudos técnicos. Então, ele tem que atender à norma de desempenho, né? Que tanto se fala, né? Quanto que vai ter o meu vizinho de cima, vai fazer barulho, como é que é isso? Existe uma norma que regulamenta isso. Esse sistema, ele é normatizado. A durabilidade de edificações com esse sistema construtivo, ela é tão grande ou até maior do que o sistema convencional. Fora do Brasil, a gente está falando aí, por exemplo, de Europa, Estados Unidos, né? Há quanto tempo existem casas construídas com esse sistema lá? A gente está falando de mais de 100, 150 anos, né? Então, a durabilidade de uma casa de construção a seco, ela é tão boa quanto a alvenaria convencional.
ela atende norma, ela tem garantia, ela pode ser feita seguro, normalmente. Ela não é mais um sistema inovador. Ela é, sim, um sistema normatizado já. Respondi a sua pergunta, Renan? Muito bem, muito bem. E agora, sinto lhe dizer, mas temos que ir para as nossas considerações e reflexões finais. Ok. Já vai ficar o convite para próximos bate-papos. Essa questão ela é muito polêmica, ela é às vezes pouco debatida. Sim. E nós precisamos ser pivôs mesmo de disseminação, não só de conhecimento, quanto de cases. Eu já te convido, se você quer ver cases reais sobre aplicação de método construtivo inteligente, de construção modular, de transformação no modelo de negócio, entre em contato com a gente na Lex. Pode chamar aí, entra na página da Lex. Você já seguiu @LexSmartHouse? Segue Lex Smart House, segue a Tec Verde, segue o rmagalhães.br e nos chama. Nos chama para conhecer. Porque o que mais me ajudou na minha vida a quebrar crenças limitantes, a quebrar paradigmas, foi conhecer, foi entender, foi ver na prática. Uma coisa são promessas de que isso pode ser melhor. Outra coisa é você entender na prática como isso aplica, como melhorou a rentabilidade, como melhorou a qualidade, a satisfação, como melhorou a experiência do cliente final. Então me fala, Stael, assim, como é que você entende os próximos passos da construção modular no Brasil? Você está há 12 anos. Olha para trás, reflete os 12 anos e olha para frente agora, me fala como que você enxerga os próximos 12 anos da construção modular e da construção civil no Brasil. Olha, Renan, eu estou muito contente de poder fazer parte dessa revolução que está sendo o sistema construtivo modular no Brasil. Eu consigo ver, né, quando você falou, olha para trás, o quanto a gente sofria para levar e disseminar esse conhecimento. Eram pouquíssimas empresas no Brasil que faziam isso. Pouquíssimas. Em wood frame, então, era só a gente. Né, de forma industrializada, né, com fábrica realmente construindo casas. E hoje eu vejo assim uma curva exponencial. Eu confesso para você que eu sabia que esse dia ia chegar, que a gente ia conseguir falar desse tema e ser procurado, inclusive, para discutir esse tema cada vez mais, porque as pessoas iam se interessar, iam querer entender. Mas eu não imaginava que ia ser uma exponencial tão grande e tão rápida. A gente falou um pouco sobre desastres ambientais, né? Eu vou rapidamente falar aqui e eu convido também você, nosso espectador, aí para procurar, para buscar saber a respeito da Tec Verde Engenharia, do trabalho que a gente vem desenvolvendo com a construção e a revolução da industrialização da construção civil no Brasil. A gente teve aí eu não sei, né? Eu não posso usar o termo prazer, porque não é um prazer, mas a gente teve a oportunidade de atuar diretamente naquele desastre ambiental que aconteceu o ano passado, né, no Litoral Norte, em São Sebastião, onde a gente pôde atuar muito rápido junto com o governo do estado de São Paulo e a Secretaria de Habitação de São Paulo para construir rapidamente 518 unidades habitacionais, gente, montadas em apenas 6 meses. Você imagina isso, Renan? Em apenas 6 meses, as pessoas que tinham perdido tudo, perderam suas casas, né? Infelizmente, perderam, inclusive, familiares, colegas, amigos naquele desastre. Em 6 meses, a gente entregou... O empreendimento ele foi entregue 1 ano depois, né? Porque a gente entregou as habitações montadas em 6 meses... Mas a gente não pode esquecer que tem toda uma infraestrutura que precisa ser preparada, você precisa preparar bem o terreno, ter drenagem, ter proteções para isso que não aconteça mais. Mas 1 ano depois, esse empreendimento estava entregue. Então, o que eu vejo de futuro para a construção civil e para a construção industrializada no Brasil, Renan, é cada vez mais as pessoas buscando esses sistemas, não só para situações de calamidade, para situações de desastre, mas porque realmente é uma resposta rápida para a dor da construção, para a dor da qualidade, para a dor da mão de obra. Então, cada vez mais as pessoas estão tendo acesso a isso, estão pedindo isso, porque elas querem ter acesso a uma moradia digna com velocidade e qualidade. Então, hoje eu fico muito feliz, muito contente de ver lá as 300 pessoas que nos procuraram, por exemplo, para ter uma casa com o nosso sistema construtivo. Tem parceiros também que fazem construções de steel frame diretamente para o cliente final. E a gente vê esse mercado crescendo exponencialmente. Para mim, é uma realidade já. É uma realidade,
Mas vai ser um futuro cada vez mais próximo também, cada vez mais, vamos dizer, linear, denso ali, né? A porcentagem de moradores numa casa industrializada vai ser cada vez maior no nosso país. Acrescente disso, a Tec Verde tem hoje entregues mais de 8 mil unidades habitacionais no Brasil. Sim. Nessa curva, qual que é a perspectiva de crescimento agora para os próximos anos? Entrega casa por ano. 8 mil em 15 anos. 8 mil em 15 anos. A gente tem uma fábrica preparada para produzir cerca de 4.300 unidades por ano. Ou seja, é exponencial. É exponencial. 8 mil em 15. 8 mil em e 15, agora você tem capacidade de produzir 4 mil por ano. Isso, 4 mil casas aí, a gente usa uma medida de 44 metros, né? Que 4 mil casas. A casa pode ser de 44 ou de 300. Então, a gente usa um fator de uma casa do padrão econômico, que é a que costuma ser mais construída, né? Mais difundida. Então, são 4.320 unidades habitacionais de 44 metros por ano, com planos de novas fábricas, né? Nós estamos falando de uma unidade Uma unidade fabril. Tem essa capacidade. Sim. Nós estamos falando de um déficit habitacional brasileiro que chega a 23% da população. Sim. Ou seja, a construção modular off-site é o caminho, não só para diminuir esse déficit, como para profissionalizar, como para avançar, como para evoluir o mercado e trazer uma transformação real para ele. Stael, muito obrigado. Muito obrigado pelo seu tempo, por todo o papo aberto que nós pudemos fazer aqui. Parafraseando meu amigo Marcos da Terracota, capô aberto, certo? Não tem aqui. Eu que agradeço. E se você quer saber mais sobre esse método, sobre esse processo, sobre esse modelo de negócio, nos chama nos comentários. Você que ainda não segue a nossa página, já clica aí, por favor, começa a nos seguir, dá um curtir, dá um compartilhar. Ajude com que o mercado possa se profissionalizar, possa se capacitar, difundindo esse conhecimento que nós estamos trazendo aqui. Stael, muito obrigado mais uma vez, você é sempre muito bem-vindo aqui. Você é uma parceira, assim, estratégica da Lexi. Obrigado por fazer parte desse nosso ecossistema. Eu que agradeço, Renan. Foi um imenso prazer. Meu primeiro podcast aqui. Um grande prazer, realmente, poder ter levado um pouco do meu conhecimento, um pouco da minha vivência. E vai ser um prazer poder compartilhar outros conhecimentos, outros conteúdos. Não esqueça de nos seguir também, @TecVerdeEngenharia. Entre no nosso site, entenda sobre o nosso sistema, mande as dúvidas, porque nós estamos aqui para isso, né, Renan? Nós estamos aqui para revolucionar o sistema de construção civil no Brasil, então a gente precisa da ajuda de todos vocês para difundir esse conhecimento e esse conteúdo. Isso aí. Muito obrigado, você que chegou até aqui. Siga aí os canais da Lexi. E o LexiCast segue com o propósito de trazer conhecimento, tecnologia e inovação para a sua vida, para o seu modelo de negócio. Até o próximo!